Ministro da Economia tem clima de derrota e insatisfação com o Auxílio Brasil, furando o teto. Técnicos temem escalada de irresponsabilidade fiscal e trabalham para conter danos. Você está no canal Brasil Novo, eu sou Caco Siqueira, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui, de verdade. Vem comigo. Bom, pessoal, vou fazer uma matéria para vocês aqui do Folha de São Paulo, de hoje às 14 horas, tá? Ministério da Economia tem clima de derrota e insatisfação com o Auxílio Brasil, furando o teto. Técnicos temem escalada de irresponsabilidade fiscal e trabalham para conter o dano. Ou seja, Paulo Guedes está levando o governo para uma pedalada fiscal. Se ele não arrumar um outro jeito para poder fazer isso, e Bolsonaro quer porque quer pagar os R$ 400 do Auxílio Brasil e não pagar o auxílio emergencial em 2022, para isso ele quer acabar com o Bolsa Família, criar o Auxílio Brasil, aumentando o valor, que Guedes quer que seja 300 e o Bolsonaro quer que seja de R$ 400. Mas vamos ler a matéria? Quem vai fazer isso para vocês nosso amigo Tião Siqueira, porque a matéria é grande, hein? Vamos acompanhar, tá? Técnicos temem escalada de irresponsabilidade fiscal e trabalham para conter danos após meses defendendo que a solução para atender aos mais vulneráveis. Após o fim do auxílio emergencial ficasse dentro do teto de gastos, o Ministério da Economia foi derrotado nas discussões com o Palácio do Planalto e o restante da ala política do governo. O clima na equipe do ministro Paulo Guedes, Economia, é de preocupação e insatisfação. O presidente Jair Bolsonaro exigiu um valor de R$ 400 para os pagamentos, acima da previsão de R$ 300 do Auxílio Brasil. A estratégia apontada é que os pagamentos sejam feitos parcialmente fora do teto de gastos, confirmam membros da equipe econômica. O gasto fora da regra fiscal deve ficar entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões. A avaliação de técnicos da pasta é que a brecha aberta na regra que limita as despesas do governo pode abrir a porteira da irresponsabilidade fiscal, especialmente às vésperas de 2022, quando Bolsonaro deve tentar a reeleição. Apesar do clima de que a pauta de Guedes sofreu um revés, membros da pasta afirmam que o ministro não tem intenção de deixar o cargo. Técnicos afirmam que a decisão do programa social ampliado é, inclusive, uma forma de atender a ala política, que vem pedindo a cabeça do ministro. Nesta terça-feira, 19, técnicos passaram a avaliar qual discurso será adotado para sustentar a confiança do mercado na equipe econômica. A ideia é trabalhar com uma estratégia de contenção de danos. Entre as possibilidades, está o argumento de que a solução encontrada para o programa social é a menos pior. Já que membros da ala política chegaram a sugerir que o programa social fosse integralmente bancado com recursos fora do teto. Além disso, a equipe econômica deve bater na tecla de que uma despesa de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões fora do teto é considerada baixa, sem grande dano às contas públicas. Interlocutores de Guedes afirmam que uma prorrogação do auxílio emergencial teria custo mais elevado. Ressaltam também que agentes do mercado chegaram a defender que gastos com precatórios ficassem fora do teto, e em valor maior do que o estimado agora para o programa social. Antes, Guedes rechaçava qualquer estratégia que furasse o teto de gastos quando mencionado o futuro do Bolsa Família. Sob o teto, dizia o ministro, que ressaltava que apenas despesas ligadas à pandemia ficassem fora do limite. Ele chegou a apresentar em junho a solução de bancar o Auxílio Brasil no próximo ano por meio do projeto do Imposto de Renda, que geraria respaldo legal por meio da taxação de dividendos.
Mas a proposta continua estacionada no Senado e o relator diz que pode demorar anos para apresentar sua proposta, o que alimentou a busca por alternativas. Além da discussão da solução para o Auxílio Brasil, já que o projeto do imposto de renda não avança, Bolsonaro exigiu pagamentos maiores do que os R$ 300 previstos. Pressionado, Guedes acabou cedendo por uma solução extra-teto. Para integrantes de órgãos de controle, o ministro rasgou sua fantasia. De acordo com técnicos, a maior preocupação é com o destino que o Congresso dará à proposta para autorizar o gasto fora do teto. O texto pode ser alterado durante a tramitação, ampliando gastos fora da regra fiscal. Para eles, se isso ocorrer, a credibilidade do governo no mercado estará liquidada, com efeitos eleitorais e econômicos. Abro aspas, o gasto social é necessário, mas a responsabilidade fiscal tem de ser observada. Fica parecendo que o objetivo é gastar sem fazer qualquer compensação e ainda anunciar que o teto estaria preservado. Não estará, diz Felipe Salto, diretor executivo da IFI, Instituição Fiscal Independente, fecho aspas. O pagamento fora do teto é autorizado pela Constituição apenas em casos de imprevisibilidade e urgência. Prever esse mecanismo sem que o orçamento de 2022 esteja sequer finalizado é uma manobra ainda cercada de incertezas sobre seu embasamento legal. Os próprios secretários de Guedes afirmavam que a liberação de novos créditos extraordinários dependeria do grau de imprevisibilidade que a pandemia traria de agora em diante. Com a crise sanitária arrefecendo, a vacinação avançando e os serviços reabrindo, a visão era que as mazelas sociais do país precisariam ser enfrentadas por políticas estruturais e permanentes. Não extraordinárias. Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, expôs essa visão durante entrevista à imprensa em setembro. É urgente e relevante cuidar do desemprego, mas tem que ser também imprevisível para autorizar o gasto extraordinário, afirmou. Como sociedade, a gente precisa ter serenidade para tentar resolver os problemas estruturais da economia brasileira com soluções estruturais, disse há quase um mês. Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento e principal nome abaixo de Guedes no fronte fiscal, tinha uma visão similar. Com os números que temos hoje e com a tendência de queda de casos, não tem uma justificativa para créditos extraordinários no ano que vem. Mas não conseguimos prever o que vai ocorrer em 2022. Se tiver imprevisibilidade, é um instrumento adequado. Mas hoje eu não vislumbro isso, disse Funchal. Depende da imprevisibilidade, afirmou o secretário na época. Abro aspas, com os números que temos hoje e com a tendência de queda de casos, não tem uma justificativa para créditos extraordinários no ano que vem, afirmou Bruno Funchal em agosto de 2021. Secretário Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Muito bem, pessoal. Eu vou deixar o link da matéria aqui da Folha na caixa de descrição para quem quiser ler, porque a matéria é mais extensa do que isso, tá? Ela vai ter mais aí, nós estamos aí deve estar com uns 10, 12 minutos, vai ter mais uns 8 ou 10 minutos para baixo, tá? Ela pega alguma coisa ali falando de Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Financeiro Independente e de alguns aliados aqui. Tem mais uma meia página aí, se vocês quiserem ler. Tá bom? Mas resumindo tudo isso é que assim, o governo não tem de onde tirar dinheiro e fazendo o que ele quer fazer, ele vai incorrer em um crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, fazer o que a Dilma fez e acabar sendo impeachmentada aí por uma pedalada fiscal. E é o grande medo dos assessores do Guedes é que isso aconteça. Por isso eles não recomendam esse Auxílio Brasil de imediato. Tanto que se fazer hoje, terça-feira, dia 19, uma festa para poder fazer a inauguração desse projeto do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil.
lançar, né, o Auxílio Brasil. E acabou se adiando, porque ainda estão se discutindo o valor novamente, porque o Bolsonaro quer os 400 e Guedes não quer passar de 300. Então, vamos ver se chegam no meio termo e nos próximos dias eles devem anunciar. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês aí sobre Auxílio Brasil, tá bom? E o fim do Bolsa Família vai ser o início do Auxílio Brasil. Isso vai suprir a necessidade do povo? Não. Porque o auxílio emergencial, gente, cobre mais de 50 milhões de pessoas. O Bolsa Família não cobre tudo isso. Então, qual é a intenção de Bolsonaro? Acabar com o auxílio emergencial e aumentar o auxílio Bolsa Família, dando um ganho maior para o Bolsa Família e diminuindo a despesa. Porque se ele continuar com o auxílio emergencial, ele não vai ter de onde tirar dinheiro e vai cair no crime de responsabilidade do mesmo jeito, vai furar o teto de gastos. É onde a gente vai entrar novamente na fala do 14º salário, que também, se não mostrar de onde vai tirar o dinheiro, fura o teto de gastos. Ainda mais agora que colocaram 3 parcelas para pagar, 3 anos para pagar, do 14º. Por isso que aquele relatório do Túlio Cambraia é contrário ao 14º. Porque foram colocar lá no que estava bom, que era um abono somente, um abono. Que se pague um abono. Gente, minha proposta para o relator da matéria aí, o Fábio Mentidieri, agora amanhã, quando você tiver lá que lê o relatório, faça essa sugestão, faça uma alteração, que se pague somente um abono de R$ 1.100 para todos os aposentados, inclusive até BBC Loas, se puder pagar como um abono especial de Natal. Garanto que fica mais fácil de ser aprovado. E não fura teto de gasto. Tá? Porque a gente está falando aí de 20, 25, 30 milhões de reais. Não mais do que isso. 30 bilhões de reais, né? Tá bom? Então essa é a minha sugestão ao relator aí da 14º salário amanhã na reunião às 9h30. Estaremos transmitindo ao vivo aqui para vocês, tá bom? Um beijo do Caco e até amanhã. Fique com Deus.